A recepção é a boas-vindas do escritório nesse sentido. Então, acho que a Moema entende que realmente o aconchego dado pela madeira como revestimento se fez de um recurso interessante de ser explorado. E ela o fez também de maneira a intensificar esse aspecto nesse sentido relativo à recepção. O contraste que a própria madeira gera com as cores claras dos demais revestimentos, seja do piso, seja do remanescente de teto, que conforma o próprio espaço, também geram uma questão ligada à percepção interessante, que é a do contraste, efetivamente. Então, com isso também a gente valoriza mais e mais o espaço dentro de uma conformação, vamos dizer assim, do ponto de vista cromático e de materialidade. Logo em seguida, o painel sempre tem nos imposto a utilização de microluminárias. Não temos sentido num painel ripado a gente lançar mão de objetos grandes inseridos no seu contexto, rompendo com as ripas ou criando formas que não são ajustadas a essa condição retilínea da própria ripa, como que um downlight circular. Então daí de novo, inclusão de pequenas luminárias de formato retangular que possam estar inseridas entre esses elementos ripados. E daí vem os contextos. Num balcão de recepção, vou precisar de um nível de iluminância que satisfaça as exigências do ponto de vista ergonômico, para o bem-estar do operador que ali está, manuseando informações, lendo vídeos de computador ou de laptops na recepção das pessoas. Então eu preciso de um nível de trabalho efetivamente garantido, segundo a própria norma internacional, e que traga conforto e saúde do órgão da visão para os operadores. Então, se dimensionou isso segundo a abertura de abrangência desta luz e nível que era requerido no plano horizontal para se satisfazer essas necessidades. Tudo isso sem esquecer do adequado controle de ofuscamento. Não adianta ter uma luz abundante, suficiente, mas que é causadora de ofuscamento. Então daí novamente a adoção dessas luminárias que apresentam elevado índice UGR de controle de ofuscamento, dado pelos dispositivos do tipo louvres que se antepõem às fontes de luz, cada um dos LEDzinhos pequeninos que compõem a luminária, está abarcado, vamos dizer assim, envolvido por um tronco de pirâmide em conformação geométrica adequada, em acabamento black piano, que realmente dá a sensação de quase ao ver a luminária acesa parecer que ela está apagada, tão bom é esse controle visual que ela oferece. Então esses foram os cuidados maiores que a gente tinha com a recepção, que é um lugar de uso muito prolongado pelas pessoas que ali operam, não pelas que visitam, mas sim pelas aquelas que estão aí durante longo período de tempo nessa situação de trabalho. Já na área de espera, de novo, a composição da luz vai se fazer também por extrair o melhor de cada situação dada pelos acabamentos, pela materialidade dos revestimentos, etc. Então, sempre o aconchego de um abajur. Tá lá ele presente, efetivamente trazendo esse ar de acolhimento, quase que de enfoque residencial, onde o cliente se sente mais à vontade, como é o seu habitat normal, efetivamente, que é a residência. Segundo, a própria vegetação, que é alvo de atenção maior. A presença do verde é sempre confortante, relaxante, etc. E ali ela estava disposta como tal a efetivar a sua presença. Já os painéis verticais, surgiu a ideia de se fazer um uplight neles, quer dizer, dar uma sensação de, vamos assim, de elevação, no sentido de tornar o ambiente, vamos dizer assim, mais up, como a gente gosta de dizer no sentido mais popular. Então essas pequenas linhas de luz embutidas nos encostos dos assentos foram uma condição que resultou interessante de ver aplicada. Assim como o tratamento com espelhos na parte central para valorizar a própria altura que o ambiente pudesse exercer enquanto impressão visual a ser dada. As formas muito orgânicas também do trabalho, convive com essa, vamos dizer assim, esse cartesianismo dado pelo ripado, pelas formas retangulares que os painéis estão. Então, parece ser um casamento bem interessante, bem provocante para o usuário desses espaços.